pai me deu ovo de Páscoa. Olha o tamanho! Melhor época do ano ever. Ai, caramba! Olha o tamanho! Maravilha! Ei, o que tá acontecendo aí? Meu ovo de Páscoa. Me dá um pedaço! Não. Me dá um pedaço! Não, ô corona! Ai, me dá só um pedacinho! Ai, mas eu acho que Páscoa não é isso não. Mano, ovo de Páscoa. É, eu acho que Páscoa não é isso não. Páscoa é outra coisa. Vem cá, vamos ali ver o que é Páscoa. Olha ali o que é Páscoa. Ah, eu sabia que você viria. Você quer conhecer o verdadeiro significado da Páscoa, não é mesmo? É por isso que eu estou vestido assim. É por isso que eu vim aqui contar o verdadeiro significado da Páscoa para você. E a história começa mais ou menos assim. Há muito tempo atrás, o povo de Deus vivia em um lugar chamado Egito. Mas o povo de Deus não vivia feliz. Sabe por quê? Porque o povo de Deus estava sendo, maltratado. Eles eram escravos no Egito. Eles estavam sofrendo demais. O povo então começou a pedir a Deus: Deus, por favor, nos dê um sinal. Deus, por favor, nos liberte daqui. Não queremos ser escravos para a vida toda. Deus ouviu o pedido daquele povo e resolveu atender. Deus montou um plano para libertar todo o seu povo da escravidão do Egito. E o plano dizia mais ou menos assim: olha, vocês vão ter que pegar um animal, um cordeiro, vão ter que matar o cordeiro. E com o sangue do cordeiro, vocês vão passar na porta. Todas as portas das casas têm que estar com sangue, com um umbral assim da porta, sabe? A borda da porta precisa estar com sangue. E a carne daquele cordeiro, vocês vão assar para depois comer. Precisa ser um cordeiro por família. E também vocês precisam pegar pães para esse momento. Naquele momento, então, da noite, Deus enviaria um anjo, e as casas que não estivessem com o sangue na porta, o anjo iria visitar e iria levar o primogênito, o primeiro filho daquela família. E Deus cumpriu exatamente tudo o que ele havia falado com o povo. O anjo passou, matou o primogênito das famílias, e o povo foi livre. A partir daquele momento, esse momento de pegar um animal, de comer o pão, se tornou um símbolo para o povo, um símbolo de libertação. É isso mesmo, o povo estava livre e o povo sempre pegava o animal, sempre se reunia e fazia esse símbolo tão incrível que era o símbolo da Páscoa, o símbolo da libertação. Uau, incrível mesmo, não é? Esse povo, então, começou a viver e não a esquecer tudo aquilo que Deus tinha feito por eles. E o pai ensinava para o filho, e o filho ensinava para os seus filhos, e todo o povo de Deus sabia o que havia sido feito na época da escravidão do Egito. Bom, o tempo passou. Veio então uma pessoa chamada Jesus. Isso mesmo, Jesus nasceu lá com Maria, e essa história você já conhece. Ele cresceu, ele aprendeu todos os costumes do seu povo, inclusive de comemorar a Páscoa desse jeito, matando o cordeiro e reunindo toda a sua família. E Jesus começou a celebrar a Páscoa com o passar dos anos. Bom, Jesus, ele chegou um momento de toda a história dele que Jesus chegou a ser batizado. Reuniu pessoas, ele fez milagres, tinha até discípulos que seguiam Jesus em tudo aquilo que ele fazia, não era mesmo? Mas Jesus não tinha feito ainda tudo o que Deus havia planejado. Deus ainda queria trazer um outro significado para a Páscoa e também para o seu povo. Então, Jesus reuniu seus discípulos, todos os discípulos. Ei, discípulos, venham aqui, nós vamos comemorar a nossa Páscoa. Mas hoje eu quero ensinar para vocês um significado diferente para a Páscoa. Como assim? Era tradição. Todo o povo de Deus já fazia Páscoa desse jeito, mas Jesus queria trazer algo diferente, que é mais ou menos isso. Jesus então pegou o pão e ele pegou também o vinho. Reunido ali com todos os seus discípulos, Jesus estava ensinando que a partir daquele momento a Páscoa deveria ser celebrada desta forma, com esses dois elementos, que nós chamamos de ceia.
E esse memorial, esse ato, deve ser repetido eternamente, até que Jesus volte um dia para nos buscar. Mas Jesus reuniu então os seus discípulos e continuou dizendo sobre o significado da ceia. Ele pegou o pão e partiu o pão. Jesus pegou o pão, mostrou o pão e disse: "Este é o meu corpo. Toda vez que vocês se reunirem para fazer a ceia, façam esse momento em memória de mim. Este é o meu sangue. Toda vez que vocês fizerem este momento, façam isso como se fosse para mim. Façam isso em memória de mim." E o povo todo estava aprendendo um novo significado para o seu momento de Páscoa. Jesus, então, naquele momento, ceiou com os seus discípulos, comeu o pão, tomou o cálice com o suco, com o vinho. E então, Jesus encerrou aquele momento, dando uma notícia não muito boa. "Ei, discípulos, olha só, eu sei que um de vocês vai me trair nessa noite." Naquele momento, todos eles ficaram agoniados. "Não, Jesus, não serei eu." "Mas como assim? Vamos trair? Trair Jesus? Não é possível." Jesus sabia do que ia acontecer. E foi isso que acabou acontecendo. Judas, um dos discípulos de Jesus, traiu ele, falou onde Jesus estava e vieram os guardas, prenderam Jesus, levaram Jesus. Ai, gente, Jesus sofreu tanto, como foi difícil aquele momento. Prenderam Jesus e fizeram até ele carregar uma cruz, sabe, uma cruz pesada, e colocaram nas costas dele aquela cruz, e ele teve que carregar todo aquele peso até uma montanha, até um lugar onde penduraram a sua cruz e fizeram ele estender as suas mãos na cruz, prenderam ele e mataram Jesus. Por que fizeram isso? O povo fez isso por inveja. O povo fez isso porque Jesus fazia milagres. Mas calma. Não fica muito triste. Jesus morreu na cruz porque era plano de Deus. Deus tinha esse plano também, sabe? De que Jesus morresse ali na cruz. E não foi legal mesmo, foi triste. A história continua sendo contada que os amigos de Jesus, alguns deles, ficaram lá no pé da cruz, olhando para cima, vendo Jesus pendurado ali, tendo os últimos momentos de vida. Jesus estava pendurado na cruz e sofrendo muito. E um pouco antes de morrer completamente, Jesus gritou! Ele gritou e todo o céu ficou preto, houve muito barulho. Jesus havia morrido de verdade. O corpo de Jesus foi levado dali daquela cruz, foi colocado dentro de uma gruta, sabe? E depois de um tempo, os amigos de Jesus foram lá visitar aquela gruta. Eles chegaram lá e a gruta estava aberta. O anjo abriu. Uau! Mas cadê Jesus? Onde Jesus está? Jesus havia ressuscitado. Uau! Que legal! Jesus não estava morto mais, mas ele estava vivo. Incrível! Incrível mesmo! Jesus estava vivo. E o anjo disse: podem ir e anunciem isso para todas as pessoas. Os amigos de Jesus que tinham ido ver como Jesus estava, saíram contando todas essas novidades para todas as pessoas. Jesus teve um último encontro com os seus discípulos e disse que estava indo morar com Deus e iria fazer uma casa, uma morada para todas as pessoas que acreditassem nele. E foi assim que aconteceu. A Páscoa teve um novo significado, mas o significado não mudou de nome, continua sendo libertação, mas não libertação mais do Egito. Agora, a morte de Jesus na cruz significava a libertação da escravidão do pecado. O sangue que Jesus derramou na cruz e o corpo dele pendurado ali naquela cruz significa para nós
todo o sacrifício necessário para perdoar todos os nossos pecados. Esse era o plano incrível de Deus para que o homem não vivesse mais somente no pecado. Agora nós temos a chance de morar com Deus e com Jesus lá no céu. Bom, eu acredito nisso. Você acredita também? Você comeu tudo? Não, claro que não. Comeu sim, olha a sua cara. Ah, tá bom, eu comi o ovo durante a história. Mas eu também aprendi que Jesus morreu para nos salvar e ressuscitou, né? E eu também aprendi que Páscoa não é só chocolate. Ah, que bom. Agora deixa ele ali, porque... Tá vendo, gente? Isso aí que não é Páscoa.